Dando continuidade ao estudo do livro de Isaías, vamos meditar hoje no capítulo 5. Mas antes vou fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, mais uma vez estou aqui, Senhor, estudando a Tua palavra, Pai. Que neste dia o Senhor possa abençoar não a mim apenas, mas aqueles também que vão ouvir esse vídeo, para que todos eles sejam ricamente abençoados no entendimento da sua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então vamos começar a entender aqui o capítulo 5 do livro de Isaías, que diz assim: Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo, sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Então aqui, a introdução aqui desse capítulo 5 de Isaías, esse capítulo ele nos transporta para os montes verdejantes de um vinhedo cuidadosamente preparado por Deus. Aqui, Isaías coloca uma parábola, né? É chamada parábola da vinha má, onde apresentando aqui uma cena, ele apresenta aqui uma cena que se assemelha a uma pintura. Ou seja, o profeta Isaías coloca aqui, na sua mensagem, um cenário bucólico que, à primeira vista, parece que é ser a representação da perfeição e da promessa da terra prometida. No entanto, por trás dessa aparente tranquilidade, há profundas lições a serem extraídas. Aqui ele está dizendo, quando ele diz assim, agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. Aqui Isaías está mostrando, né, com esse texto, a gente pode até destacar um texto aqui, o vinhedo bem cuidado de Deus. Evoca uma imagem de zelo divino e cuidado meticuloso. Deus aqui é retratado como um agricultor habilidoso que ele prepara o solo, seleciona com carinho as melhores videiras e constrói uma torre de vigia no meio do vinhedo. Essa imagem de Deus como dono desse vinhedo ressalta sua generosidade e compromisso com o bem-estar do seu povo. Deus aqui, em sua infinita graça, ele plantou cuidadosamente as melhores videiras, simbolizando a nação de Israel. Aqui é uma metáfora, ou seja, ele está usando uma linguagem metafórica para comparar com a nação de Israel. Ele está mostrando que a nação de Israel foi aquela videira escolhida por Deus. Deus plantou, pela sua infinita graça, Deus escolheu aquele povo, plantou aquele povo naquela videira, mas ele queria que aquela videira ela desse frutos bons. Por quê? Ele os escolheu, os conduziu para fora do Egito, tirou todo aquele povo de dentro da terra do Egito, passou com eles 40 anos no deserto, mas Deus estava com eles, os levou à terra prometida, e aqui estava dizendo que a escolha divina que ele teve, ou seja, ele escolheu com tanto amor, né, foi um sinal do favor que Deus derramou sobre Israel, tornando aquele povo seu, escolhido dele, um povo especial. E por isso que Isaías compara esse povo a uma videira. Então, as palavras aqui do capítulo 5 revelam as expectativas que Deus tinha com aquele vinhedo que ele plantou. Que vinhedo era esse? O povo de Israel, um povo que ele escolheu para ser dele.
Ele esperava que esse vinhedo, que esse povo produzissem boas uvas, uvas boas, frutos justos. É uma metáfora poderosa para a busca de Deus por justiça e retidão com o seu povo. Aqui nós vemos que Deus não apenas providenciou todas as condições necessárias para o sucesso do vinhedo, mas também tinha uma clara expectativa que ele colheria frutos dignos de sua bondade. Mas o que é que Deus estava vendo? Não estava vendo nada disso. Ao contrário, nesse contexto aqui, as uvas boas representam a obediência. Deus esperava que o seu vinhedo, que as uvas brotassem, fossem uvas boas, que representassem a obediência, a fé, a retidão daquele povo, que são os frutos esperados de uma relação com Deus e Israel. Deus esperava que essa relação que ele tinha com Israel tivesse frutos, desse frutos bons. Assim também é conosco, né? Deus faz uma aliança conosco, nós somos eleitos de Deus, nós somos raça de Deus, povo de Deus, e é assim que Ele espera de nós também, que nós demos a Ele frutos bons, assim como Ele esperava com aquela videira, com aqueles frutos do povo de Israel. Deus ansiava por uma nação que o reconhecesse como seu Senhor e o servisse com sinceridade e devoção. No entanto, aqui no início do capítulo, ele também nos antecipa para o dilema que será explorado aqui ao longo do texto, porque apesar de todo o cuidado e investimento divino, as expectativas de Deus não são atendidas, resultando em uma reviravolta. Então aqui nós vamos ver que a busca pelos frutos justos não vai ser assim, porque Deus aqui está dizendo, sachou-a, limpou-a das pedras, plantou vides, e nada disso aconteceu. Agora, a partir do versículo 3, diz assim: agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu lhe não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derrubarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. As nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí, quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamou. Ou seja, aqui, nós vemos, aqui no versículo 3, né, quando ele diz, agora, pois, ó moradores de Jerusalém, não é? Isaías faz com que o proprietário do vinhedo, representando Deus, se dirija aos habitantes de Jerusalém, de Judá, e ele os convoca a prestar atenção à sua mensagem, como que convocando uma assembleia de testemunhas para o julgamento que se segue. Ele começa convidando o povo, agora, pois, ó moradores de Jerusalém e Judá, julgai-vos, peço. Então aqui, o dono da vinheda, que é Deus, né, demonstra a expectativa que ele tinha em relação ao seu vinhedo. Ele esperava colher uvas boas, mas em vez disso encontrou uvas selvagens e amargas. E essa decepção é um reflexo de infidelidade do povo de Israel, que não correspondeu às expectativas de Deus. A imagem das uvas aqui amargas é simbólica. Representa a injustiça, a rebeldia, da desobediência que caracterizavam aquela nação. Deus havia investido amor, cuidado, recursos ao povo de Israel, guiando eles através da sua história, fornecendo leis, orientações justas. Ele esperava que, em resposta de seu amor e cuidado, o povo tivesse e produzisse frutos de justiça, de bondade e obediência. Mas não foi isso que eles
No entanto, eles não fizeram nada disso. O resultado foi o quê? A decepção. Israel não produziu os frutos esperados de retidão, mas em vez disso demonstrou uma tendência persistente em se afastar dos caminhos de Deus, seguindo sua própria vontade egoísta e desobediente. Essa infidelidade que Deus aqui representa como uvas amargas, ou seja, ao invés do povo de Israel darem frutos bons, eles deu frutos amargos. E essa infidelidade, representando essas uvas amargas, amargurou a relação entre Deus e seu povo. E à medida que a gente vai vendo, a narrativa continua seguindo, nós vemos que Deus, o dono da vinheta, anunciando sua resposta, ele vai contar a sua resposta, ele vai dar a sua resposta à infidelidade de Israel. Agora ele diz que vai retirar o seu cuidado e proteção do vinhedo, permitindo que ele seja destruído e devastado. É por isso que mais na frente tudo isso vai acontecer com Israel. Babilônia eles vão ser levados cativos para a Babilônia. Nabucodonosor vai invadir a nação de Israel e vai tomar aquele povo para ser levado cativo para a Babilônia. Então Deus já está dizendo aqui que ele vai retirar todo o seu cuidado, todo o seu zelo por aquele povo, né? E essa sentença divina serve como um aviso solene para Israel e por extensão para todos nós. Ela nos lembra da fidelidade a Deus e de necessidade de produzir frutos justos em nossa vida, espiritual. É isso que Deus está dizendo, não só para o povo de Jerusalém, mas para nós também. Nós temos que dar a Deus, servi-lo em obediência. Nós temos que estarmos constantemente obedecendo a Deus, porque senão ele vem e vai dar uma resposta assim como ele deu ao povo de Israel. Porque a imagem das uvas amargas, que foi a infidelidade daquele povo, nos alerta sobre os perigos da desobediência e da rebeldia, o que podem resultar na alienação da graça e do amor divino. Hoje nós estamos vivendo no tempo da graça, mas quantas pessoas estão revoltadas, fazendo o que querem, né? E isso vai resultar na alienação dessa graça. As pessoas não vão mais quererem, né, a graça de Deus. Mas aí ele continua, né? A partir do versículo 8, ele diz assim: ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. A meus ouvidos, disse o Senhor dos Exércitos, em verdade muitas casas ficarão desertas, até as grandes e belas, sem moradores. E 10 geiras de vinha não darão mais do que um bato, e um homem cheio de semente não dará mais do que uma efa. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até alta noite, até que o vinho os esquenta. Liras e harpas, tamboris e flautas e vinho há nos seus banquetes, porém não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. Portanto, o meu povo, aí ele vem, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Os seus nobres terão fome, a sua multidão se secará de sede. Ou seja, aí a partir agora, do versículo 8 em diante, aí Deus vai contar, ou seja, vai falar para eles. Aqui Isaías ele começa por denunciar aqueles que acumulam terras e casas, tornando-se cada vez mais ricos. Era assim que o povo de Judá estavam enriquecendo à custa dos menos favorecidos. E essa crítica não é apenas uma condenação à ganância e à exploração, mas também reflete a violação dos princípios de justiça social que Deus estabelece para a sua nação. E aquele povo não estava fazendo nada disso, aliás, ao contrário, estavam acumulando propriedades e riquezas nas mãos de poucos. E isso estava criando uma divisão cada vez mais dos ricos, ou seja, os ricos estavam se tornando cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres.
E Isaías aqui adverte que esse tipo de injustiça é uma das causas que levarão à destruição da nação de Israel, como ele vai dizer aqui mais na frente, né? E aqui no versículo 12, e 11, 12, né? Nós vemos que o profeta aqui, ele aponta outra questão preocupante, o estilo de vida hedonista e indulgente da elite de Jerusalém. Enquanto a nação se desviava da retidão e da justiça, os líderes ricos viviam em festinhas contínuas. Quando ele diz aqui, ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedeira, continuam até alta noite, até que o vinho os esquente, ou seja, as orgias, as festas. Aí ele diz, liras e harpas, tamboris, flautas e vinhos há nos seus banquetes, porém não consideram os feitos do Senhor. Ou seja, eles estavam tão entretidos, uma busca desenfreada por prazeres e autoindulgência, né? Contribuindo para cada vez mais o afastamento do propósito maior que era de servirem a Deus e promoverem a justiça na sociedade. Mas aí Isaías vem e alerta que essa atitude egoísta é incompatível com os valores que Deus deseja para o seu povo. Ou seja, eles estavam fazendo tudo o contrário. E aqui, no versículo 13, aí Deus diz, portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Por isso a cova aumentou seu apetite, abriu sua boca, desmesuradamente para lá desce a glória de Jerusalém, o seu tumulto e o seu ruído, e quem nesse meio folgava. Então a gente se abate, o homem se avilta e os olhos dos altivos são humilhados. Mas o Senhor dos exércitos é exaltado em juízo, o Deus o santo é santificado em justiça. Então os cordeiros pastarão lá como se no pasto, e os nômades se nutrirão nos campos dos ricos lá abandonados. Então aqui Deus continua falando o que iria acontecer com aquela cidade de Jerusalém. No versículo 18 ele diz assim, ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça e o pecado como com tirantes de carro, e dizem, apresse-se Deus, leve a cabo a sua obra para que a vejamos, aproxime-se, manifeste-nos o conselho do Santo de Israel para que o conheçamos. Ou seja, além disso, aquele povo vivendo no pecado, ainda estavam zombando de Deus. Aqui Isaías, ele direciona seu olhar crítico para aqueles que zombam de Deus e menosprezam a sua justiça. Porque eles estavam dizendo, ai dos que puxam. Ele diz assim, apressa-se Deus, leva a cabo a sua obra. Ainda estavam distorcendo a verdade, além deles inverter os padrões morais, chamando o mal de bem e o bem de mal, é a mesma coisa do que está acontecendo hoje na nossa sociedade. Do mesmo jeito que Isaías estava profetizando para aquela época, ele também está profetizando para nós hoje. Hoje é a mesma coisa. Hoje o que é que a sociedade está invertendo? Está invertendo os valores morais, os padrões morais, ou seja, chamando o mal de bem e o bem de mal. Hoje, o que é pecado se torna normal, e o que é normal é pecado, ou seja, está havendo uma inversão dos valores divinos, e isso cria uma confusão moral e espiritual, afastando o povo ainda mais de Deus. Hoje as pessoas não querem mais saber de Deus. Por quê? Porque quando a justiça é ridicularizada e a verdade é deturpada, a sociedade perde sua base ética moral, resultando em decadência espiritual e social. Isaías aqui estava advertindo sobre essa distorção da verdade e da justiça, que trará consequências desastrosas. Isaías estava falando para aquela época, e essa palavra está falando para nós hoje também, que a inversão desses valores irá trazer consequências. Hoje em dia, se nós falarmos a verdade ela constrange, as pessoas não querem mais ouvir a verdade de Deus, né? As pessoas não querem ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus ainda fala, no versículo 20, ai dos que ao mal chamam bem ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão, põem o amargo por doce e o doce por amargo.
Da mesma forma, isso está acontecendo hoje também. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, os quais por suborno justificam o perverso e ao justo negam justiça. Pelo que, como a língua de fogo, consome o restolho e a erva seca se desfaz pela chama. Assim será a sua raiz como podridão e a sua flor se esvaecerá como pó, porque rejeitam a lei do Senhor. Da mesma forma, aquele povo estava rejeitando a lei de Deus, a palavra de Deus, o profeta falava e eles não queriam ouvir. E aqui, do versículo 21 ao versículo 24, ele está abordando, aqui o profeta Isaías está abordando o orgulho e a arrogância que se infiltraram naquela sociedade. Aqueles que se consideravam sábios e entendidos em sua própria perspectiva, eles são repreendidos. O orgulho humano que leva à rejeição da orientação divina é uma das maiores barreiras com a reconciliação de Deus. As pessoas que querem ser muito sábias, elas não querem ouvir a repreensão de Deus, elas não querem ouvir a palavra de Deus. E aqui o profeta alerta que aqueles que se exaltam serão humilhados, pois o orgulho é contrário à humildade e à submissão diante de Deus. Ou seja, as pessoas não querem ser submissas a Deus. O resultado será a queda da nação aqui de Israel, que será levada ao cativeiro e à ruína devido à sua obstinação. Da mesma forma, são hoje em dia também os que se revoltam contra Deus, que são orgulhosos, que não querem saber de Deus, também vai chegar o dia que eles vão pagar por tudo isso. Então aqui as ações e as atitudes são condenadas pelo profeta Isaías, né? E a partir do versículo 26 diz assim: ele arvorará o estandarte para as nações distantes e lhes assobiará para que venham das extremidades da terra e venham apressadamente. Não há entre elas cansado, nem quem tropece, ninguém tosquenejar, nem dorme, não se lhe desata o cinto dos seus lombos, nem lhe rompe das sandálias a correia. As suas flechas são agudas e todos os seus arcos retesados. As unhas dos seus cavalos dizem-se de perderneira e as rodas dos seus carros um redemoinho. O seu rugido é como de leão, rugem como filhos de leão e rosnando arrebatam a presa e a levam e não há quem a livre. Bramam contra eles naquele dia como o bramido do mar. Se alguém olhar para a terra, eis que só há trevas e angústia, a luz escurece em densas nuvens. Ou seja, aqui vem o que Deus vai falar sobre o castigo que virá, né? O castigo divino que Deus está mostrando aqui. O profeta descreve aqui as terríveis consequências da infidelidade persistente do povo de Israel. E ele diz aqui que ele arvorará o estandarte como as nações distantes e lhe assobiará para que elas venham contra a nação de Israel. Ou seja, a ira de Deus aqui nesse contexto não é uma expressão do capricho divino, mas sim uma resposta justa à infidelidade e ao pecado daquele povo. Deus havia chamado Israel para ser uma nação santa e justa, mas a nação havia se desviado completamente, repetidamente desse chamado, recusando-se a se arrepender. Então aqui o profeta continua a sua descrição, destacando as consequências militares da ira de Deus. Ele fala de nações estrangeiras que se levantarão contra Israel como instrumentos do juízo de Deus, e esses inimigos que viriam seriam como um enxame de abelhas. Ele diz: não há entre elas cansado, nem quem tropece, nem quem não dorme, não lhe se desata o cinto dos seus lombos, nem se lhe rompe das sandálias a correia. As suas flechas são agudas, ou seja, a invasão estrangeira e a devastação que ela vai trazer consigo são retratadas de forma que, criando uma imagem impactante da ruína iminente que aguarda a nação de Israel. Ou seja, aqui Deus estava falando, né? E tudo que iria acontecer com a infidelidade daquela nação. Então, o que é que nós podemos tirar? O que nós podemos ver com esse capítulo 5 de Isaías? Primeiro, que esse capítulo 5 de Isaías nos alerta sobre as consequências da injustiça e da opressão. Nós temos que orar
para que a justiça prevaleça em nossa sociedade, para que os líderes e as instituições ajam com retidão, para que todos nós sejamos inspirados a viver de maneira justa e compassiva em nossas relações uns com os outros. Nós vimos também que Deus comparou aquela nação de Israel como uma vinha, e é assim também que ele nos trata. Nós somos como uvas, cachos de uvas boas, que nós temos que dar frutos bons. Ele não quer que nós sejamos uvas amargas, assim como foram aqueles filhos de Israel. Então Deus espera de cada um de nós, assim como o povo de Israel foi chamado ao arrependimento, aqui em Isaías 5, também podemos orar para que em nossos dias as pessoas reconheçam suas falhas, suas faltas e se arrependam de seus pecados e busquem uma vida em conformidade com os princípios divinos. Nós temos que orar para que as pessoas encontrem a graça e a misericórdia de Deus enquanto há tempo, em meio à sua jornada de transformação espiritual. Nós temos que haver, na nossa vida, tem que haver uma transformação de vida. Nós não podemos continuar do mesmo jeito, nós temos que aceitar a fonte da água da vida, que é Jesus, e nos beber, nos saciarmos com a água que vem do seu Espírito, que é a sua palavra. Então nós temos que nos encher da sua palavra. O capítulo aqui 5 de Isaías também mostra que como o afastamento de Deus pode levar às consequências graves. Sempre aqui no livro de Isaías nós vamos estar vendo a convocação de Isaías àquele povo ao arrependimento, e também Isaías mostrando a eles as consequências deles não se voltando se eles não se voltarem para Deus, Deus vai mandar consequências. Então nós vimos as consequências que ele iria trazer para o povo de Israel, e assim também conosco. Deus está constantemente mostrando para nós que nós temos que nos arrepender, nós temos que sair do pecado, aquilo que está na palavra de Deus que diz que é pecado, nós temos que abandonar e temos que estarmos com a vida reta diante de Deus. Então nós temos que orar também para que pessoas que nós conhecemos, pessoas que ainda não se converteram, que ainda não entregaram sua vida para Jesus, então nós temos que orar por eles, para que eles encontrem reconciliação com Deus e experimentem a restauração espiritual enquanto há tempo, porque a nossa passagem aqui nessa vida é para isso, para que nós possamos estarmos preparados para a eternidade. É isso que nós temos que estarmos buscando aqui nessa vida. Se você que está me vendo através desse vídeo, se você ainda não se converteu, se você ainda não entregou sua vida para o Senhor Jesus Cristo, então eu peço a você, faça isso hoje, não espere para amanhã. Você tem que entregar sua vida, aceitar Jesus Cristo, aceitar a palavra de Deus, se converter, pedir perdão a Deus, sair do pecado e aceitar a palavra de Deus na sua vida enquanto há tempo. É isso que a palavra de Deus está dizendo, não só para o povo de Israel naquela época, mas para nós também, através da sua palavra que eu acabei de ler no dia de hoje. Amém?